Hoje vai ter passeio pelo centro de São Paulo. What was the question again? Oh, right. How did I like flip? Flip was great. Olá, boa noite, eu sou a Adriana Couto, tudo bem? Conhecer o centro histórico da sua cidade pode ser surpreendente. Nossa dica é fugir desse olhar desatento, viciado que às vezes os moradores têm, né? Eu acompanhei um passeio guiado aqui em São Paulo, especial para pais e filhos, e foi tão legal. Essa igreja, ela chama Igreja de Nossa Senhora da Assunção. Apesar da gente falar Igreja de São Bento, porque tem a imagem de São Bento bem grandão aí, porque são os beneditinos que tomam conta da igreja e do convento aqui. É um trajeto para a gente conhecer pontos muito importantes da cidade de São Paulo, né? Que ajudam a contar a história da cidade. Isso, nós elegemos alguns pontos aqui do Triângulo Histórico, porque é o pedacinho da cidade onde foi fundada e é um sentimento de pertencimento. A gente acredita, né, que valorizando a nossa história, contando um pouco desse pedacinho da cidade, a gente está trazendo as pessoas para entender melhor São Paulo. As crianças tiram férias em julho e nem sempre a gente pode viajar, então a gente fica procurando alguma programação, algo para fazer. Acharam o passeio certo. Neste trajeto especial de férias, feito a pé em mais ou menos 2 horas, tem espaço para aprender e para brincar. Aqui foi assim. Depois de conhecerem mais sobre o Largo Antônio Prado, que já foi um importante centro financeiro da cidade, pais e filhos se divertiram. Terra, mar, terra, terra, mar. Eu não tava querendo vir, acordei cedo, mas eu tô achando bem legal agora. Muitas crianças estão passeando pelo centro histórico pela primeira vez. E claro, elas tinham que conhecer o local onde São Paulo foi fundada, onde os jesuítas construíram uma escola para catequizar os indígenas. Foi em frente ao complexo arquitetônico do pátio do colégio que a turma toda participou de um jogo criado pelos povos nativos brasileiros. E do que era feita a peteca dos indígenas? De palha, semente e penas. E aqui a gente tem... Quem que tá aqui, gente? Quem conhece esse povo aqui? Tá na ponta da língua. Eu ajudo. Dom Pedro I e a Marquesa de Santos. Domitila de Castro Canto e Melo foi amante do imperador por 7 anos, mas passou a viver aqui depois de se casar com uma espécie de governador da província na época. O solar da Marquesa, hoje um museu e centro cultural, sempre foi palco de festas animadíssimas e concorridas. O passeio que une passado e presente de São Paulo continua. Esse edifício moderno, assinado por Niemeyer nos anos de 1950, tem como companhia a antiga sede da Rádio Record, que depois de uma restauração recente voltou a receber shows. É a Casa de Francisca. Na próxima parada, mais transformações. O grande prédio da Caixa Econômica Federal foi construído no terreno da Igreja São Pedro dos Clérigos, demolida em 1911. Era uma igreja que ela dava apoio para os negros escravizados que iam fugir para os quilombos. A gente não tem ideia, né, de quanto que se esconde, né, até da sociedade, a questão até dessa igreja, né? Entender, né, como é que a cidade, os prédios da cidade, né, têm histórias e até enterram histórias, né? Tiraram a história que estava bem, né, que estava funcionando para construir uma parte financeira pelo interesse da época, né? Lugares de memória que a gente chama, né? Ficou só a memória, a edificação, a parte física, ela se foi, mas ou ficou só um pedacinho, né? Mas a gente tem a memória do lugar, para essas histórias continuarem vivas, né? Fazerem parte da história de São Paulo como elas fizeram. Mas o interessante é você verem a parte de cima. Anotou? No próximo sábado tem o último passeio especial com pais e filhos. Aproveitem.
Ela é uma das 15 vozes femininas mais notáveis deste século, segundo o jornal The New York Times. Bom, não é pouco, né? Se considerarmos que Carmen Maria Machado tem apenas 33 anos e há menos de 2 lançou o primeiro livro, a coletânea de contos O Corpo Dela e Outras Farras. Carmen é americana com ascendência cubana. O Corpo Dela e Outras Farras reúne 8 histórias, nas quais Carmen Maria Machado mistura fantasia, ficção científica e terror, sempre dando voz às mulheres. I've always been interested in science fiction and fantasy and horror. When I was very little, I loved writers like Ray Bradbury and I loved R.L. Stine when I was very young. And then as an adult, I love Shirley Jackson and Angela Carter and Kelly Link and all these wonderful women fabulists who write beautiful, strange stories. Uma mulher com uma misteriosa fita no pescoço. As experiências sexuais de outra num mundo que está prestes a acabar. Ou mulheres que se desintegram e são costuradas a vestidos. A literatura de Carmen Machado também é estranha e fabulosa. É pop e política. I had spent my life imagining a time when, instead of relying on the generosity of others, I'd be able to stand on my own as an artist, refer to my published novel, released to modest but positive reviews. I was not so arrogant to assume it would light up the world. O Corpo Dela e Outras Farras foi finalista do National Book Awards, um dos mais antigos e importantes prêmios literários dos Estados Unidos. E venceu o Lambda, que premia obras voltadas ao universo LGBTQ+. Assumidamente queer, Carmen aborda a violência doméstica no mundo LGBTQ+, no seu segundo livro, Na Casa do Sonho, ainda não lançado no Brasil. Mas garante que gosta mesmo de escrever sem compromisso de se dirigir à comunidade gay. Sometimes I feel like I'm writing for my community, and also sometimes I happen to be a queer person writing about horror. So once a reader said to me, sometimes you're gay and a ghost appears, and I really like that because it's not that they're necessarily related to each other, just that queer people can have stories too, and the stories aren't always even about how they're queer. Ela curte o contato com os leitores, mas evita se deixar influenciar por seus comentários e opiniões. I don't think my readers influence my work. I try not to let them because, I write for me and it's important that I'm writing the work I want to write. I do hear from fans from through Twitter and Instagram, and it's super exciting and I love to hear it. But yeah, I don't think it influences the way I write, it just makes my day better. O Corpo Dela e Outras Farras está sendo adaptado e vai virar uma série para TV, produzida pelo canal FX. I'm not writing it, I'm just a producer, so I'm sort of in a consulting role. I'm not actually writing the script itself. But it's a slow process, it's still ongoing. I can't say a lot about it, but it's very exciting and I love to see how my work is getting transformed to the screen. Atualmente, Carmen se divide entre o trabalho como professora de literatura na Universidade da Pensilvânia e o desenvolvimento de uma HQ de terror encomendada pela DC Comics. Carmen Maria Machado veio ao Brasil a convite da Flip. Flip was lovely, Parachi was beautiful, I had a wonderful time, I got to meet a lot of fans, a lot of readers, and I think make some new readers, and I had a great time and I want to go back. Eu sou fã e adorei encontrar com ela na Flip. Como você deu para ver, pelo Twitter, pelo Instagram, a Carmen Maria Machado interage muito com seus leitores. Então, aproveite e fale com a sua escritora. Começa amanhã a 8ª edição do Santos Jazz Festival. O maior festival de jazz do litoral paulista reúne até domingo mais de 20 shows gratuitos. A maioria no espaço Arcos do Valongo, no Centro Histórico de Santos. O Festival de Jazz já começa com um dueto daqueles. Alma Thomas e Ellen Oléria emprestam as vozes para interpretar canções da homenageada da noite, a pianista e compositora Nina Simone. Na sexta-feira é a vez do cantor Hit e a banda Black Tie fazerem o público relembrar os sucessos de Paul Simon no palco dos Arcos do Valongo, no centro.
E ainda tem funk como Legusta, comemorando 20 anos de carreira. É super pra frente, é bem genial. Embalo como esse, só quem vai curtir. Quem não se machucar, quando deixa cair. No sábado, a programação começa cedo, à 13h. E entre as atrações tem Xênia França. Uma peneira, escantear o índice na prateleira. E a ícone do Sou Brasileiro no show Sandra de Sá e Elas. Chegou a hora de dizer agora que com você não posso mais ficar, não vou ficar não. Domingo, último dia do festival, é a vez de uma das principais vozes do jazz na América Latina, Tony Gordon. E para encerrar a festa, o blues de Nuno Mindeles e banda às 20h. Toda a programação do Santos Jazz Festival está na página do evento na internet. Além dos shows, tem oficinas e apresentações de jazz para crianças. Metrópolis de volta com outro festival que está começando em São Paulo. É a 14ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano. São 148 filmes de 16 países. A abertura foi agora há pouco no Memorial da América Latina, com a estreia do documentário Fakir, dirigido por Helena Inês. Ela traça a história do fakirismo, a técnica de controle do corpo e da mente para superar dores e desafios como deitar em camas de prego, andar sobre brasas e por aí vai. O festival segue até o fim do mês com sessões espalhadas por vários pontos da cidade de São Paulo e também em Campinas. Parte da programação é de graça. Todas as informações estão no site festlatino.sp.com.br. E agora uma notícia triste do cinema. Morreu no último dia 19, aos 75 anos, o ator holandês Rutger Hauer. A informação só foi divulgada hoje. Começou a carreira nos anos 60 ao lado do diretor Paul Verhoeven. Na década de 80, era um dos grandes astros de Hollywood, seja no papel de galã ou de vilão. O Feitiço de Áquila, A Morte Pede Carona e Fúria Cega foram alguns sucessos daquela época. Mas nada se compara ao papel de líder dos replicantes em Blade Runner, o Caçador de Androides. Clássico dirigido por Ridley Scott em 1982. Uma curiosidade, a emocionante cena final foi escrita pelo próprio Rutger. Veja aí. Um beijo para vocês e até amanhã.